Olá a todos, essa aula está sendo gravada com a permissão dos presentes. O trabalho é elaborado por Diogo Henrique Cristóvão Franciscone, Gabriel Naoki, Gislaine Rodrigues, Gessé Soares, Letícia de Souza e Renata Lima Martins. Pode passar. Bom, o tema do nosso trabalho é transformações na economia brasileira desde a década de 1990 até o momento, vistos pelo poder do governo. Pode passar. Bom, o Plano Collor foi um conjunto de reformas econômicas e planos para a estabilização da inflação, criados durante a presidência de Fernando Collor de Mello, quando foi substituído pelo Plano Real, de Itamar Franco. A intenção de Collor e sua equipe econômica era restringir os fluxos de dinheiro para controlar a inflação. Bom, temos a capa da Veja, que diz que o dinheiro sumiu, porque durante a presidência de Collor, é, ocorreu o planejamento da desmonetização ordenada pela lenta economia para colocar os preços de volta a um patamar normal. Então, no Brasil, nos anos 90, começou com estabilidade e confisco das poupanças pelo presidente. Pode passar. Bom, os negócios escusos de Collor, mais tarde, levaram milhares de jovens mobilizados por uma forte campanha da mídia a criar o movimento dos caras pintadas e pedirem seu impeachment, o que nós vemos na foto logo abaixo. E acima temos a foto de uma senhora chorando em frente ao Banco Central, pois sua poupança foi confiscada pelo governo. Os negócios escusos de Collor acarretaram no seu impeachment, existindo então, naquela época, na década de 90, o ajuste fiscal da dívida pública, o déficit público, a privatização e o plano real e a estabilização das taxas da inflação foram, sem dúvidas, os principais eventos na seara econômica no decorrer da década de 90. Naquele ano, com o descontrole da inflação, que continuava impactando a economia, o PIB do Brasil recuou 0,5% e ainda colhendo os efeitos da até então maior crise do Brasil. Além disso, pesava sobre a confiança dos empresários e dos consumidores as incertezas políticas da época. A economia parou na expectativa do que poderia acontecer. Mais adiante, temos Itamar Franco, que ficou empossado no lugar de Fernando Collor de Mello. Pode passar. Bom, o governo de Itamar Franco teve duração de 2 anos. Ele iniciou em 29 de dezembro de 1992 e terminou no dia 1º de janeiro de 1995. Ele foi um governo muito importante no processo de redemocratização, já que o Brasil saiu de uma ditadura militar, na qual a dívida externa do país, antes da ditadura militar, era de 5 bilhões de dólares. Ao fim da ditadura militar, ela chegou a 104, 105 bilhões de dólares. No governo de Itamar Franco foram implantada a unidade real de valor, que ela servia como base para a transição para a nova moeda que se tornaria oficial, que é a real. Pode passar. A moeda, no caso a unidade real de valor, teve início no dia 1º de março de 1994. Ela tinha o valor de 647,50 cruzeiros reais. A finalidade era para transitar. E em 30 de junho de 1994, o câmbio dela era no valor de 2.750 cruzeiros reais. E no dia 1º de julho de 1994, ela foi indexada no valor de R$ 1, que se tornou a moeda oficial do Brasil. A implantação do Plano Real. Foi um período de reestruturação da economia brasileira, já que houve diversos problemas com essa troca de moeda constante do país. A moeda tinha uma constante perda de valor. Por exemplo, esse óculos que custaria na faixa de R$ 200 na época, amanhã poderia estar custando 210, 220 e aumentando. Ao final do dia, as coisas sempre tinham o valor tendência a subir. Ou seja, o brasileiro ele sempre procurava guardar o que ele tinha que consumir durante o mês, fazia a compra do mês, guardava, para assim não passar por falta de produto, porque
se chegasse ao final do dia, o produto já teria mudado o preço, que foi uma das consequências da hiperinflação, que creio que não haverá em um período de curto prazo. Ao lançamento do Plano Real, a nota ela foi indexada ao valor do dólar, ou seja, R$ 1 custava $1. Houve uma época entre 1994 e 1999 que o real que chegou a custar mais que o dólar, se eu não me engano, o real custava 82 centavos de dólar. E com o real houve a alta importação de produtos e diversos outros fatores que contribuíram para combater essa hiperinflação que com certeza traumatizou muitos brasileiros. E logo após o governo de Itamar Franco veio o governo de Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso permaneceu no cargo de presidente da República entre os anos de 1995 a 2003. Ao assumir a presidência, concentrou suas atenções na brasileira para organizar politicamente o país e diminuir os altos índices de desemprego gerados nos governos anteriores, né? O que não aconteceu. As principais medidas políticas do governo de Fernando Henrique Cardoso destacou-se a privatização de empresas públicas brasileiras com o objetivo de controlar o processo inflacionário. Assim, estatais como o Sistema Telebrás, empresa de telecomunicações, e a Companhia Vale do Rio Doce, empresa do setor de mineração e siderúrgica, né, foram negociadas com empresários do setor privado a fim de estabilizar a economia brasileira. Ao longo do mandato presidencial, a economia brasileira se manteve estável, consequência do controle da inflação, seguindo com o Plano Real. Pode passar. A taxa de inflação média, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, foi de 9,71% no primeiro mandato e 8,77% no segundo mandato. Nessa ocasião, quando Fernando Henrique Cardoso assumiu a presidência da República, a dívida pública federal interna e externa somavam cerca de 153 bilhões de reais. E as dívidas de estados e municípios permaneciam descontrolados. No seu governo, a dívida pública do Brasil, que era de 60 bilhões de dólares em julho de 1994, saltou para 245 bilhões de dólares em novembro de 2002, principalmente devido às altas taxas de juros e à absorção das dívidas dos estados da federação com a lei da responsabilidade fiscal. E com as privatizações de empresas estatais, Fernando Henrique Cardoso conseguiu gerar para o Tesouro Nacional uma receita de 78,61 bilhões de dólares, sendo 95% em moeda corrente. Pode passar? No final do seu segundo mandato, em 2002, somando os 8 anos no poder, né, Fernando Henrique Cardoso conseguiu controlar a inflação. Entretanto, durante o seu governo, a distribuição de renda no Brasil continuou desigual. A renda dos 20% da população rica continuou cerca de 30 vezes maior do que as dos 20% da população mais pobre. O Brasil ficou em excessiva dependência do Fundo Monetário Internacional, o FMI. O governo de Fernando Henrique Cardoso foi responsável pela efetiva inserção do Brasil na política neoliberal e deixando a presidência no dia 1º de janeiro de 2013, e quem a assumiu foi então o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Boa tarde quem está assistindo a apresentação. Eu sou a Renata, vou falar sobre a economia na época do governo do Lula. E, bom, a economia internacional, no caso, não estava muito favorável, tá? Ela estava bem instável por conta
crise na Argentina e por conta do atentado no 11 de setembro. Contribuiu muito para desestabilizar totalmente o Brasil e todo o planeta, todas as outras economias. Em 2003 a 2010, o PIB foi de 4,2 para o dobro. E apenas em 2009 que ele manteve com os impactos negativos da Boa tarde a todos, pessoal. Bom, eu vou falar sobre a economia na época do governo do Lula. E, bom, vamos lá, né? A economia na época, um ano antes, não era muito favorável, não era nem bom nem ruim. Então, mas sim, não era favorável para o Brasil por conta da crise da Argentina e por conta do atentado do 11 de setembro, tá? De 2003 a 2010, o PIB foi de 4,2. Tá? Ele dobrou. Ele foi para 8%. E, exceto em 2009, quando os impactos negativos da crise financeira global variaram e ficou negativo o PIB, influenciando totalmente o Brasil e teve uma rápida adaptação, uma rápida no segundo semestre de 2009 teve uma rápida adequação. Logo depois, o PIB, além de ter dobrado anualmente durante a candidatura do Lula, ele conseguiu manter mais 4%, e o Brasil passa do ranking de 12º para 8º nas melhores economias do mundo. Ele fez parte de vários escândalos de corrupção no seu primeiro mandato, manchando o partido e manchando o Brasil também. Apesar das tragédias na economia, trouxeram pontos negativos para o seu partido também. No entanto, muitos acreditavam que quando ele entrasse, o plano real ia acabar e não ia dar continuidade, mas ele manteve e foi o que conseguiu fazer com que a inflação não ficasse oscilando como estava indo antes, né? Acabando esse plano já explicado. Logo após essa mudança, que as pessoas achavam que ele ia acabar ficando real, ele não acabou, então tudo se manteve ali bonitinho, né? Após essa mudança, também houve a contribuição, teve um projeto que dura até hoje, que é o Bolsa Família, e o Bolsa Família ajuda milhares de pessoas e famílias aí, porque ela ajuda as pessoas que estão em pobreza ou estão na pobreza. Isso fez com que alavancasse a economia na época e também houve o aumento do salário mínimo, que era de R$ 200 na época, e foi para 510. Então, com essas pessoas que estavam em sistema de pobreza, a economia começou a alavancar e o Brasil, estando no ranking de melhores economias do mundo, começou a surgir empregos, começou a ter todo mundo uma vida muito melhor. Logo depois, também teve a rotação de dinheiro, né? E fez com que as pessoas que queriam formar uma empresa, né? A área empresarial aumentou muito na época. Foi a época que assim, mais
tinha avançado, os aliados do Brasil, Estados Unidos e China, estavam nos principais comércios do governo, refletindo totalmente nas exportações. Por isso, teve a valorização do câmbio e o aumento no valor do petróleo. E a gente teve uma crise política interna, no caso, né? Não foi na economia, foi na política, por conta das corrupções, por conta de tudo que eu falei anteriormente, né? Os escândalos que teve em relação ao governo. Mas o comércio externo continuou alavancando cada vez mais e não se afundou, não manteve e só melhorou. Então, depois de 15 anos, com os 12 anos de mandato, um pouco mais de uns anos, a política de liberação do comércio, o Brasil caminha para um índice de 30% do PIB em comércio exterior. E a maior parte da história e o dobro da média do período de 1950 a 2005, que foi de 15,8%. Em 2004, o índice de abertura do PIB chegou a 26,6%. Então, o PIB oscilou muito, mas o governo conseguiu manter um bom número e fez com que crescesse a economia na época. Muito obrigada. Dilma assumiu o governo com economia estável e propôs continuar as políticas econômicas e sociais de seu antecessor Lula. Uma das suas primeiras medidas foi a revisão dos contratos com os fornecedores de energia, que gerou uma diminuição nas contas de luz. O governo também fez uma série de investimentos em setores de economia, programas sociais, e em pouco tempo, também o governo foi tomado por uma série de corrupção envolvendo ministros, o que fez com que a presidente realizasse uma série de demissões em seu ministério. No ano de 2013, começaram os primeiros protestos contra o governo, iniciado pelo aumento da passagem de ônibus em São Paulo, e com isso a popularidade do governo começou a cair. No seu segundo mandato, Dilma foi marcada por várias denúncias de corrupção envolvendo todos os setores da política, tanto dos partidos governistas quanto de oposição. A Polícia Federal, então, iniciou a Operação Lava Jato, desvendou uma série de escândalos de corrupção. Uma crise econômica abalou o governo com o aumento do desemprego, da inflação, da conta de luz, entre outros. Um grande esquema de corrupção foi descoberto na Petrobras, o que gerou uma queda na produção e o aumento do preço de combustíveis. E então, em 2016, foi aberto um pedido de impeachment contra a presidente, que acabou sendo afastada em agosto do mesmo ano. E então, no seu lugar, assumiu seu vice, Michel Temer, do PMDB. Michel Temer assume o governo com uma grande crise econômica, insatisfação popular, intensas denúncias de corrupção envolvendo todos os setores da política. O governo iniciou seu mandato com diversos projetos, como a reforma da Previdência, a reforma trabalhista e reforma política. Todos os projetos adotados pelo governo enfrentaram uma grande desaprovação da população, gerando grandes protestos também. O governo criou algumas medidas que resultaram em uma leve queda da inflação, mas ainda assim continuou alta. Uma grande medida foi a liberação do FGTS, mas mesmo assim continua a taxa de desemprego e popularidade do presidente e do governo. Em 2017, grande parte da equipe do governo, incluindo o presidente, foram alvos de investigações por corrupções e de 2 tentativas de impeachment que foram fracassadas. Em 21 de maio de 2018, se iniciou a greve dos caminhoneiros, motivada pelo aumento excessivo do diesel, pelas grandes cargas tributárias e pela desvalorização da categoria. Caminhoneiros de todo o país bloquearam as rodovias de 25 estados e do Distrito Federal. O resultado foi falta de alimentos, combustíveis e gás de cozinha. O transporte público e o transporte aéreo também ficaram comprometidos.
o país parou, e principalmente o meio de transporte de alimentos e cargas do país, que é dependente do transporte terrestre feito por caminhões. Depois de 11 dias de paralisação e intensas negociações, as ruas começaram a serem liberadas. Porém, nem todas as redefinições foram aceitas. E em outubro de 2018 ocorrem as eleições presidenciais, que foram marcadas por fake news, também por fanatismo político, corrupção e protestos. A disputa presidencial ficou entre Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT. Porém, o candidato Jair Bolsonaro foi eleito com 55,13% dos votos. Messias Bolsonaro, ele entrou no governo em 2019 e logo no início de seu mandato, ele já começou mudando algumas coisas lá no governo. Uma delas foi a reforma da Previdência, que veio ganhando força desde da época do governo Temer e só ganhou credibilidade e foi aceito durante o mandato do Bolsonaro. Durante esse mandato também, ele implementou mudanças na CLT. E entre essas mudanças estavam as novas leis de liberdade econômica, a Lei 13.874, Carteira de Trabalho Digital, a Medida Provisória 927 de 2020 e a Medida Provisória 936 de 2020. Depois, durante o seu mandato também, as taxas de desemprego chegaram a 14,6% logo no terceiro bimestre de 2020, a maior já registrada pelo IBGE. Uma das causas dessa alta taxa de desemprego é culpa, em parte, da má administração durante a pandemia. Com a alta taxa de desemprego, a inflação e os juros subiram. Aqui tem uns gráficos do IPCA, que em abril fechava em 0,31% e em maio subiu para 0,86%. O INPC caiu em abril em 0,38% e em maio subiu para 0,96%. A tendência desses dois juros é subir e assim aumentar a inflação. Aqui temos uma imagem sobre a taxa de desemprego, que já soma mais de 13 milhões de trabalhadores desempregados, né? Porém, nem tudo ainda está perdido. O PIB subiu recentemente, teve umas variações, ele se estabilizou logo após a queda em 2020. E com o aumento desse PIB, subiu também a taxa Selic, que foi para 4,5% recentemente. Embora ela esteja alta, ainda assim temos a inflação e os juros subindo, né? Mas, assim, nem tudo parece estar perdido. Três fatores ainda podem ajudar a economia a se estabilizar. O primeiro delas é a taxa de juros ainda baixa, dá para reverter, dá para manter estabilizada, através do canal de crédito e os consultores, os bancos, os consultores e economistas da área, eles preveem que a taxa Selic continue estável, baixando para 3,5 no final de 2022. Um segundo fator é a perspectiva favorável para a recuperação da economia mundial com o avanço da vacinação. Com o avanço da vacinação, é claro, os mercados vão se reabrir, o comércio vai voltar a girar, né? E um terceiro fator é a esperada estabilização do dólar. Ainda que ele esteja elevado, com o real ainda desvalorizando em relação à moeda americana, as exportações brasileiras devem continuar aquecidas. E a menor variação do câmbio tende a reduzir a pressão por reajuste de preços e de produtos com custos na moeda americana, ajudando a controlar a parte da inflação. Ou seja, com o dólar se mantendo estável, e o comércio do Brasil ainda se mantendo alto, dá para mudar também esse quadro de economia baixa. Pela primeira vez durante desde o início da pandemia, o dólar desceu abaixo dos R$ 5 recentemente, e isso tem incentivado várias pessoas a investirem, a fazerem importações, compras de fora. Então,
vai acabar dando uma aquecida no mercado de novo. Bom, esse é o presidente, e até aqui agradecemos a aula de hoje, e elas foram vistas do olhar do governo, e todos que assistiram, a gente agradece, e essas são as nossas referências. Obrigada, até lá. Quem quiser deixar um comentário aqui embaixo, a gente está à disposição. Tchau, tchau.